O grupo do Rintaro tá num parque de diversões e eles decidem ir numa casa mal assombrada, mas pelo jeito metade do grupo tá morrendo de medo e eles só aceitam porque é o aniversário do Rintaro e ele queria muito. Parece que aquela casa mal assombrada, ela passou por uma reforma e ela ficou bem mais assustadora. Quando vemos o rosto do Rintaro, vemos que ele tá bem ansioso por isso, mas quando olhamos pro da Kaoruko é totalmente o oposto. Alguns dos amigos dizem que também estão com medo, depois eles falam pra Kaoruko pedir pro Rintaro proteger ela. Depois eles até comentam sobre o Irita ser fraco pra terror, se lembrando do dia da casa mal assombrada lá no festival escolar. Só que aí o Irita conta uma história. Acontece que alguém tinha encostado na perna dele e o contato era totalmente proibido. Ele perguntou pra todo mundo, mas ninguém descobriu quem foi. Então ele acabou ficando assustado com isso. E aí o pessoal concorda que essa história foi bem estranha. Depois disso, chega a vez deles brincarem e aí eles se dividem em vários carros. O Rintaro percebe que a Kaoruko tá bem assustada. E aí ele pergunta se ela quer esperar lá fora, mas meio que agora já é tarde demais. A Kaoruko até insiste em fazer isso. Ela quer ser corajosa, tudo pelo aniversário do Rintaro. Depois, o Rintaro pede pra ela dar a mão pra ele, e ele pergunta se isso ajuda ela um pouco. E aí a Kaoruko acaba ficando com o rosto curado, e ela responde que sim. Só que do nada, alguém no alto-falante deseja boas-vindas, e aí a Kaoruko quase pula de susto. Isso faz o Rintaro se lembrar sobre a primeira vez que eles conversaram sobre filmes de terror, e ele ficou meio curioso em ver a Kaoruko com medo. Simplesmente, o Rintaro se vira pra Kaoruko assustando ela, e ela quase chora. O Rintaro ri muito e ele pede desculpas. Ele não vai fazer de novo. E aí a Kaoruko olha pra ele, só que ela gosta tanto dele que ela acabou não ficando com raiva. Meio que vê ele rir e se divertir, era tudo o que ela precisava. E aí o Rintaro começa a pensar nesse dia, percebendo que tá sendo extremamente bom, e ele simplesmente deseja que ele nunca acabe. Depois, do nada, a Kaoruko segura a roupa dele e meio que abaixa a cabeça. O Rintaro pergunta se aconteceu algo errado, mas acontece que a Kaoruko tá ouvindo alguns gritos das pessoas que foram antes deles, e eles estão ficando cada vez mais altos, e ela não para de pensar no que tem lá na frente, e ela tá ficando com muito mais medo do que ela já tava antes. E aí o Rintaro fica em silêncio por alguns segundos, então a Kaoruko pede pra ele falar algo, mas assim que ela olha pro rosto dele, ele tá muito mais animado, essa é a parte mais legal do terror. E aí instantes depois, uma assombração aparece, e a Kaoruko quase tem um infarto. Agora, se vocês querem uma continuação, comentem aí, parte 2. Também salvem o vídeo e deixem um like pra dar uma força no canal.